Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiam daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias palavras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Irmãos queridos, o tema de nossa mensagem nesta noite é: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Uma porta fechada nem sempre significa o fim de um sonho. Mas uma porta fechada pode ser o início de algo extraordinário que Deus quer fazer em nossa vida, na igreja dEle e para a glória dEle. O apóstolo Paulo era o tipo de homem que não desistia com facilidade dos seus sonhos. Era o tipo de crente que não desistia com facilidade dos seus planos. E quando você lê o livro de Atos, você vai se deparar com o capítulo 16, e a Bíblia diz que Paulo tinha um sonho, o desejo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Mas numa noite, em uma visão, o anjo do Senhor, aliás, o Senhor apareceu em uma visão para o apóstolo Paulo, deu uma visão a ele, onde ele viu um homem da Macedônia, um varão, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que era uma ordem de Deus, e assim, ao invés de ir para a Ásia, Paulo começou a pregar o evangelho. A sua segunda viagem missionária no continente europeu, foi até a cidade de Filipos da Macedônia, e começou ali a pregar a palavra de Deus. Mas agora, quando a gente chega no capítulo 19 de Atos, 3 anos se passaram, e finalmente Paulo tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus na Ásia, mas não em qualquer província, mas na cidade de Éfeso, uma grande e respeitada cidade naquela época, com cerca de 300.000 habitantes. Paulo então vai pregar finalmente a palavra de Deus na 3ª viagem missionária, mas ele não tinha ideia do que Deus estava prestes a fazer através da vida dele naquele lugar e para a glória de Deus. O texto que nós acabamos de ler, você vai notar que ele se divide muito claramente em 3 partes. Nós temos aqui o início da viagem missionária ali em Éfeso, nós temos a perseguição e o resultado, o que Deus fez naquele lugar.
No versículo 8 você vai perceber que quando Paulo chegou à cidade de Éfeso, ele fez o que costumava fazer, foi até a sinagoga e começou a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele pregou durante 3 meses, e isso foi algo incomum, porque todas as vezes que Paulo chegava numa cidade e começava a pregar, ele enfrentava perseguição. Quando pregou em Filipos da Macedônia, ele foi preso, recebeu diversas chicotadas e foi tratado como inimigo público número 1. Quando ele foi para Tessalônica, ou melhor, na primeira viagem missionária na cidade de Listra, ele foi apedrejado, deixado quase como se estivesse morto à porta da cidade. Em Tessalônica, ele foi perseguido, os líderes judeus estavam com inveja da pregação do apóstolo Paulo e contrataram alguns malandros da cidade para prender o apóstolo Paulo. Paulo teve que fugir da cidade, foi para a cidade de Bereia, e os judeus de Tessalônica ficaram sabendo, foram até Bereia atrás do apóstolo Paulo. Paulo então vai para a cidade de Atenas, ele é envergonhado na cidade. Paulo vai para a cidade de Corinto, houve um tumulto naquela cidade de tal forma que Paulo também foi convidado a se retirar da cidade. Ou seja, do início ao fim, a vida, o ministério do apóstolo Paulo foi marcado por perseguição. Mas agora, Atos 19, versículo 8, a Bíblia diz que ele pregou durante 3 meses, na mais perfeita paz. Eu tenho certeza que até mesmo Paulo, ele questionou o que é que está acontecendo aqui, mas não demorou muito. Versículo 9 nos diz que a perseguição começou. Alguns judeus se mantiveram empedernidos. Você sabe o que é uma pessoa empedernida? É uma pessoa obstinada, uma pessoa dura, uma pessoa seca. Você prega e parece que você está pregando para a parede. Ela parece não ouvir o evangelho. Esses judeus então permaneceram secos, duros, obstinados, e além disso começaram a falar mal daqueles que eram do caminho, daqueles que serviam o Senhor Jesus Cristo. Começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Mas louvado seja Deus, que em meio a essa perseguição, Deus conservou para si uma igreja fiel. Paulo percebeu que havia muitos irmãos ali que queriam mais a palavra de Deus, e então ele começou a procurar um lugar para lecionar, para ensinar, para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele encontrou um lugar, uma escola chamada a escola de Tirano. Eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo 9, dizendo que Paulo, ele foi ensinar na escola de Tirano, quando eu leio, ou quando eu li esse nome pela primeira vez, Tirano para mim, automaticamente eu me lembrei de uma pessoa cruel, desumana, e também lembrei de um professor que eu tive num seminário. Há um professor que leciona em São Paulo até hoje. Ele era carinhosamente chamado pelos alunos de Tião Malvadeza. Ele detestava que um aluno chegasse atrasado. E um dia, ele fez algo que eu jamais esqueci. Ele esperou que todos os alunos entrassem na sala. Claro, alguns sempre chegam atrasados. E quando deu o horário, gente, ele entrou na sala e tirou a maçaneta da porta da sala de aula. Quando os alunos atrasados chegaram, como é que entra? Não tinha maçaneta na porta. Como é que vai entrar? E começaram a bater na porta, não adianta, não vou abrir, vocês estão atrasados, eu avisei. Tião Malvadeza. Nossa igreja enviou recentemente um seminarista para lá, para São Paulo, e ele está tendo aula com esse professor. Manda lembranças para o professor Tião Malvadeza, homem de Deus, me ensinou a amar a palavra de Deus ainda mais, especialmente o Antigo Testamento. Mas esse homem aqui, Tirano, ele não era um homem cruel. A escola tinha esse nome por causa do nome dele, provavelmente ele ensinava filosofia. Mas existem alguns livros, alguns manuscritos dessa época que dizem o seguinte, que Paulo entrou em acordo com Tirano, e Tirano disse assim para ele: Paulo, você pode lecionar aqui na minha escola, mas você vai lecionar no seguinte período, de 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E a pergunta é, por quê? Por que esse horário? E deixa eu fazer uma pergunta para você.
que você faz domingo após o almoço? Um belo almoço. Você foi convidado para almoçar na casa da sogra, e ela fez aquele banquete. O que você faz domingo após esse banquete? O que nós normalmente fazemos quando dá tempo? Alguns fazem todo dia. Se existe uma inveja santa, olha que coisa boa. Se você já passou dos 40, você vai entender o que eu estou dizendo. Por que Paulo lecionou nesse horário de 11 às 4 horas da tarde? Porque na cidade de Éfeso, eles levavam isso a sério. Após o almoço, a cidade parava para cochilar. Havia um ditado em Éfeso que dizia o seguinte: é mais fácil você encontrar alguém dormindo 1h da tarde em Éfeso do que 1h da manhã. As pessoas dormiam de 11 horas até 3 horas, 4 horas da tarde. E então Tirano disse: Paulo, eu te ofereço a escola, você pode ensinar e pregar a palavra de Deus aqui, mas o único horário é esse, depois do almoço, você aceita? Paulo aceitou, e o versículo 10 nos diz que durante 2 anos ele lecionou depois do almoço na escola de Tirano. E sabe o que aconteceu? O desejo de Paulo era pregar o evangelho em toda a Ásia, e como resultado, seus alunos saíram de lá pregando a palavra de Deus. Um deles, chamado Epáfras, fundou a igreja dos Colossenses. Quando você lê o livro de Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, todas aquelas igrejas, com exceção de Éfeso, foram fundadas por alunos do apóstolo Paulo, da escola de Tirano. Será que valeu a pena? É claro que sim. 2 anos ensinando a palavra de Deus naquela escola. Eu me lembro, irmãos, acredito que em 2007, 2008, eu fiz um curso em São Paulo. Após o seminário, havia 100 alunos nesse curso, um auditório cheio, um curso de teologia. Na hora do almoço, a maioria dos alunos iam para os restaurantes mais próximos, estava todo mundo junto ali. E então, um dia eu estava lá, almoçando com os colegas, veio uma irmã, bateu no meu ombro e disse: Jô Carli, você lembra de mim? Não me façam essa pergunta, a minha esposa é ótima, com nomes, com fisionomia, mas eu olhei para ela e, me perdoe, mas eu não estou lembrada. Você trabalhou na minha igreja como seminarista, aqui em São Paulo, em Diadema. Você ministrou um curso de teologia na nossa igreja toda sexta-feira, e era verdade, gente, toda sexta-feira. Quem conhece São Paulo vai entender o que eu vou dizer. Eu tomava um ônibus para ir para esse curso, entrava no ônibus, o ônibus sexta-feira, 18h30, lotado. E aí eu passava, olhava as lanchonetes, as padarias de São Paulo, todo mundo comendo, bebendo, se alegrando, e eu em pé naquele ônibus orando. Falei: Senhor Jesus, eu estou cansado. E aí eu ia para o curso. Para ir para lá, eu tinha que descer num terminal, pegar um ônibus chamado trolebus, e aí ia para essa igreja, mas antes de chegar à igreja, eu tinha que pegar um outro ônibus, um micro-ônibus, ou andar meia hora. Às vezes eu preferia andar mais meia hora. E aí ministrava o curso até 10h30 da noite. Pois bem, depois de muitos anos, essa irmã, que fez o curso com a gente lá, era a única mulher no curso de teologia lá, onde eu estava fazendo. E ela então disse: olha, se eu estou aqui, foi porque você investiu tempo lá ensinando a palavra de Deus para a gente, e eu quero aprender mais a palavra do Senhor. Falei: glória a Deus, que coisa boa é saber que o trabalho de Deus, ele não é em vão, ele honra, não é em vão, não é em vão. Agora, deixa eu mostrar algo para você. Qual era o horário que Paulo ensinou aqui durante 2 anos? Qual foi o horário? Após o almoço, durante 2 anos. Esses irmãos abriram mão daquilo que eles mais amavam para aprender a palavra de Deus.
Eles abriram mão do sono após o almoço para dizer a Paulo: Paulo, nós queremos mais o Senhor, fala com a gente, Paulo, nós queremos crescer no conhecimento da palavra de Deus, fala conosco, Paulo, durante 2 anos. E nós temos dificuldades hoje para ler a palavra de Deus. Recentemente lancei o desafio na igreja para ler o Novo Testamento em 42 dias. E o que eu mais ouvi foram irmãos reclamando: pastor, não dá, é impossível, não tem como, nós não vamos conseguir. Quando eu estava no seminário, faz tempo, Giovanni, não tinha telefone no apartamento, não tinha WhatsApp, quase ninguém tinha celular. Eu escrevia cartas para Lu naquela época, e um dia ela reclamou comigo: você não me escreve mais? Eu falei: Lu, eu estou lendo aqui, não estou aguentando mais, estou estudando, são 14 matérias, eu não estou aguentando, é muita coisa para ler, está difícil, está complicado. E ela então disse: você só não escreve para mim porque eu não sou prioridade para você, porque a gente sempre encontra tempo para aquilo que é prioridade para nós. E ela está certa. Quando eu e você deixamos de ler a palavra de Deus, quando eu e você não temos tempo para o Senhor, quando eu e você não temos tempo para a igreja, quando eu e você dizemos: não dá, é difícil ler a palavra de Deus, eu não consigo, não dá para participar da reunião da UPH, não dá para participar da reunião da UMP, não dá para me envolver com a sociedade interna, simplesmente nós estamos de Deus, o Senhor pode esperar, o Senhor não é importante para mim. Porque a verdade é que a gente encontra tempo para tudo aquilo que é importante para nós. Então nesse momento eu não posso, mas esses irmãos se envolveram com a palavra de Deus durante 2 anos. Mas agora eu quero te mostrar a perseguição. Versículo 11, a palavra de Deus nos diz que enquanto Paulo estava ali, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E esse versículo sempre me chamou a atenção, porque todo milagre é extraordinário, todo milagre é sobrenatural, todo milagre é incomum, é algo incomum. Então, por que Lucas disse que Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários? Porque o que Lucas viu, ele nunca tinha visto. O que aconteceu ali em Éfeso, ele nunca tinha presenciado. E quando você começa a ler o Novo Testamento, você vai perceber que também não aconteceu depois, aconteceu ali em Éfeso. E o que aconteceu? O versículo 12 nos diz que as pessoas iam até onde Paulo estava, provavelmente Paulo também trabalhava confeccionando tendas, e eles tomavam os lenços do apóstolo Paulo e seus aventais, levavam para as pessoas doentes e as pessoas eram curadas. Levavam para as pessoas possessas e as pessoas eram libertadas. Isso foi incomum, isso foi extraordinário, e Lucas escreveu: Deus fez isso. Agora, deixa eu explicar algo, irmãos. Paulo não ordenou que eles fizessem isso. Aqui não está uma ordem para nós fazermos isso. Paulo não disse para eles fazerem, Deus fez isso por meio de Paulo. Ao que tudo indica, as pessoas pegavam os pertences de Paulo sem o consentimento dele. Agora, notem como Deus é gracioso. Deus usou a superstição das pessoas para curar, para libertar, para autenticar o ministério do apóstolo Paulo, para que todos soubessem: Paulo de fato é um homem de Deus. Mas não se engane, quando Deus levanta uma igreja, Satanás levanta uma sinagoga. E o versículo 14 nos diz que havia ali alguns exorcistas ambulantes. E eu preciso explicar para você o que estava acontecendo. A cidade de Éfeso era uma cidade que amava o ocultismo. As pessoas amavam magias, poções mágicas, livros mágicos. E havia falsos profetas que iam de cidade em cidade, vendendo as suas porções mágicas, vendendo livros mágicos,
fazendo falsas curas, truques e enganando as pessoas. Quando esses homens ficaram sabendo o que estava acontecendo, quando as pessoas pegavam os utensílios do apóstolo Paulo e eram curadas, eles imaginaram: nós podemos ganhar dinheiro com isso, vamos fazer o mesmo. E quem eram eles? A Bíblia diz que eram 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. Mas é interessante que quando você começa a ler histórias de judeus, não há nenhum sacerdote chamado Seva, ou seja, até o nome era falso, se apropriaram do título de alguém, e eles então começaram a enganar as pessoas. Quando se depararam com um homem possesso de espírito imundo, eles se encheram de autoridade, nós conhecemos a história, e eles disseram o seguinte: olha, nós determinamos, em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia desse homem. Mas a Bíblia diz que o espírito maligno, versículo 15, 16, o espírito maligno perguntou para eles: eu conheço a Cristo, e conheço Paulo, mas quem são vocês? E o versículo 16 nos diz que aquele homem possesso de espírito imundo se lançou sobre os 7 filhos de Seva, deu uma surra neles, eles saíram machucados, apanharam, desnudos, e o texto termina dizendo que eles saíram feridos. E eu amo essa palavra porque essa palavra literalmente na língua que foi escrita significa: eles saíram traumatizados, e eu tenho certeza que nunca mais eles pensaram em falar o nome de Jesus ou o nome do apóstolo Paulo. Que coisa! A pergunta é: por que eles não foram capazes de expulsar o espírito imundo? E a resposta é: porque eles não tinham nenhuma intimidade com Jesus. Eles não conheciam a Jesus, não tinham um relacionamento com Jesus, ouviram falar de Jesus que Paulo pregava, mas não tinham nenhuma intimidade com Jesus. Irmãos, eu vou falar algo aqui que certamente alguém vai ficar ofendido, mas eu peço a você que ouça com amor, porque não é uma palavra minha, mas é o que a Bíblia diz. Um dia, muitos vão perecer no inferno, porque também não conheceram Jesus. Algumas pessoas vão viver longe da eternidade no céu, porque não tinham intimidade com Jesus. E é isso que a Bíblia nos ensina. Eu falo isso com muito temor e com muito carinho, suplicando a Deus nesse momento, para que grave essa palavra no seu coração. Eu queria que você imaginasse a cena de você tendo a oportunidade de estar na presença de Jesus, e Ele perguntando para você: por que é que eu devo deixar você entrar no meu céu? Eu tenho certeza que alguns vão dizer o seguinte: eu posso viver no céu porque a minha mãe era da igreja presbiteriana em Nova Brasília, ela ia toda quarta-feira na igreja, todo domingo ela estava na igreja, por isso eu tenho que estar no céu, por isso que eu tenho que passar a eternidade com o Senhor. E Ele vai dizer: mas e você? Sua mãe me conhece, sua mãe tem intimidade, mas e você? Outros certamente vão dizer: não, eu tenho que passar a eternidade no céu, porque meu pai era oficial na igreja presbiteriana, ele era diácono, ele era presbítero. Ok, mas a resposta do Senhor será: o fato do seu pai ser um oficial na igreja não dá a você um passaporte de liberdade no céu. Você precisa conhecer o Senhor Jesus. Você pode conhecer a igreja, você pode conhecer o pastor Everson dessa igreja, você pode conhecer alguns jovens dessa igreja, você pode conhecer alguns homens, irmãos dessa igreja, mas o mais importante é que você precisa conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E se você ainda não fez isso, a pergunta permanece: você conhece Jesus? E a minha oração é que a sua resposta seja: pastor, sim, eu conheço a Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador.
A palavra de Deus diz que quando as pessoas tomaram conhecimento do que havia acontecido com os 7 filhos de Seva, a maneira como aquele homem se levantou contra eles, como eles foram envergonhados, quando eles ficaram sabendo das curas que eram realizadas através do lenço, dos aventais do apóstolo Paulo, as pessoas ficaram impactadas, elas ficaram maravilhadas, e a Bíblia diz no versículo 18, que elas começaram a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Naquela cidade que eles engrandeciam o nome de Ana dos Efésios, agora eles estão gritando: Jesus é grande, Jesus é grande, Jesus é grande, Jesus é grande, Jesus é grande. Como é que você sabe que uma pessoa foi convertida? Como é que você sabe que alguém realmente foi transformada pelo Evangelho? Quando essa pessoa para de dar desculpas, quando essa pessoa toma aquilo que atrapalha a sua caminhada com o Senhor, e toma a decisão de abandonar isso para a glória do Senhor. Diz a Bíblia no versículo 18, que muitos creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Que coisa linda! Muitos foram tratados, convertidos por Deus naquele dia, eu não tenho dúvidas disso. Então nós conhecemos a história, versículo 19, eles não apenas confessavam que Jesus é grande, não apenas confessavam que Jesus é o Senhor, mas também tomaram seus livros mágicos. Eu disse para vocês, era uma cidade pagã, que vivia do ocultismo, tinha um templo consagrado à deusa Diana naquele lugar, 300 mil habitantes, e o povo adorava a deusa Diana. Muitos gregos faziam isso, e agora eles estão levando os seus livros de poções mágicas até a praça, e resolveram queimar todos eles. Lucas escreveu no versículo 19, que todos esses livros que foram queimados, foram calculados, e o seu preço chegou a 50.000 denários. Um denário, equivalente a um dia de salário de um trabalhador comum. 50.000 denários, 50.000 salários, ou cerca de 150 anos de salário. 150 anos trabalhados, e essas pessoas queimaram esses livros, e a pergunta é, por que é que eles não doaram esses livros para alguém? Por que não deixaram o templo da deusa Diana? Por que não fizeram isso? Por que não deram para outras pessoas? Porque eles não queriam que ninguém se contaminasse com aquilo que eles haviam se contaminado. Naquela cidade, que era o local consagrada a Diana dos Efésios, naquela cidade onde a palavra falsa de magia crescia, versículo 20 termina dizendo que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Às vezes nós temos vergonha de pregar o Evangelho, às vezes ficamos tímidos para pregar a palavra de Deus, às vezes nós queremos defender a Bíblia, o Evangelho com as nossas forças, mas eu me lembro de um homem de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon, que escreveu e disse o seguinte: a palavra de Deus, o Evangelho, é como um leão numa jaula, você não precisa defendê-lo, é só abrir a jaula e deixar o leão sair. Deixe que ela faça o trabalho dela. Pregue e deixe os resultados com o Senhor. Irmãos, me deixe terminar dizendo para vocês que Paulo estava no lugar certo, na hora certa, na cidade certa, para a glória de Deus. E ali, durante 2 anos ele pregou, e muitos alunos saíram e pregaram o Evangelho em toda a Ásia. Muitas igrejas foram organizadas, o Evangelho se espalhou por toda aquela região, e muitas pessoas foram transformadas para a glória de Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio uma história como essa, a minha pergunta é sempre a mesma: Senhor, por que o Senhor não faz de novo?
Será que o Senhor não pode fazer de novo? Já imaginou se isso acontecesse em Nova Brasília? As pessoas se reunindo nessa praça, quebrantadas, lançando sobre o Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado o seu crescimento com o Senhor. É claro que a lição aqui também é nítida, é evidente. Eles queimaram os livros que atrapalhavam a sua caminhada com Jesus. E a pergunta é: o que você precisa abandonar nessa noite, que tem atrapalhado a sua caminhada com o Senhor Jesus? O que você precisa abandonar? O que você precisa deixar? O que você precisa queimar? O que você precisa dizer: meu Deus, é hoje, nesse aniversário da UPH, da mocidade, é hoje. Eu tenho que tomar essa decisão hoje, meu Deus, de abandonar esse pecado, abandonar essa prática errada, tomar a decisão com relação à minha família, com o meu trabalho, com a minha igreja. É hoje. O que você precisa abandonar? Mas a pergunta permanece: por que Deus não faz de novo? Será que Ele pode fazer de novo? É claro que sim. É claro que pode. Alguns de vocês conhecem essa história. Para aqueles que conhecem, vocês vão confirmar mais uma vez o que eu vou dizer. E para aqueles que não conhecem, certamente será edificante para o seu coração. Em 1940, teve um professor de teologia nos Estados Unidos que resolveu levar a turma de teologia para conhecer Londres e tomar conhecimento do que Deus fez na cidade de Londres, alguns pontos importantes da história da igreja. E eles então chegaram na casa de um homem de Deus, um grande avivalista chamado John Wesley. Eles então chegaram até a casa, o guia foi mostrando para os alunos os quartos, e então chegaram até o quarto de John Wesley. E no quarto de John Wesley, o guia falou: vocês estão vendo esse tapete mirrado aqui ao lado da cama? Esse tapete velho, mirrado, e essas duas marcas no tapete. Ele: sim, nós estamos vendo. Vocês sabem o que é isso? Eles estão assim com essas marcas, porque era aqui que John Wesley se ajoelhava, pedindo a Deus por um avivamento na Inglaterra. E Deus respondeu a oração dele. Chegou a hora de ir embora. Conta-se que então o professor chamou a todos os alunos, entraram no ônibus, o professor foi contar aos alunos e viu que um estava faltando. E ele saiu para procurar o aluno. Quando entraram na casa novamente, o aluno estava lá no quarto de John Wesley, ajoelhado no tapete de John Wesley, fazendo a seguinte oração: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. O professor bateu então a mão no ombro daquele aluno e disse: Billy, vamos Billy, chegou a hora de ir embora, vamos Billy, vamos Billy. O nome do aluno? Billy Graham. E a pergunta é: será que Deus pode fazer de novo? Ele fez na época de John Wesley, fez na época de Billy Graham, e Ele pode fazer hoje em Nova Brasília para a glória dEle. Faz de novo, Senhor, faz de novo. No ano passado eu vi uma cena em Taboazeiro, que tinha anos que eu não via. No aniversário de nossa igreja, durante uma escola dominical, nós estávamos lá adorando a Deus, e quando a gente tem um convidado de fora, um pregador de fora, eu geralmente fico no último banco, porque eu quero, me deixa aqui quietinho, eu quero ser abençoado também.
E eu estava lá no último banco, então, 2 bancos à frente, na hora do louvor, um irmão, sem que ninguém pedisse, se ajoelhou ali onde ele estava e chorou copiosamente. E eu chorei junto com ele, porque nós estamos vivendo um tempo de olhos secos demais, de coração empedernido demais, um tempo de sequidão espiritual, irmãos. Nós temos que orar sim, dizer: meu Deus, faz de novo, envie um avivamento, um despertamento espiritual para a nossa igreja, mas Senhor, começa aqui, meu Deus, começa aqui. A minha oração nessa noite é que Deus faça da UPH dessa igreja uma grande UPH para a glória dEle, ainda mais. A minha oração é que Deus faça dos jovens dessa igreja, jovens ainda mais comprometidos com Deus. Mas o meu desejo nessa noite é que você, querido, possa dizer para Deus: faz de novo, Senhor, mas começa aqui. Vamos orar?